Tsunade conseguiria vencer o quarto Haikage em uma batalha épica de força versus velocidade, Hokage versus Haikage. Quem iria se sobressair? A potência de um relâmpago ou a durabilidade de uma centena? É isso que você descobre agora. E antes de ver o resultado, já deixa aqui embaixo quem você acha que ganha e o porquê. Mas não vale comentar depois de ver o resultado, tem que ser agora antes do começo do vídeo. Versões utilizadas. A Tsunade será ela na sua fase da guerra, onde ela tem os seus melhores feitos de toda a obra. Já o Haikage será ele basicamente da mesma época, porém alguns meses antes, no caso o Haikage da reunião dos 5 Kages, antes dele perder a mão. E como de costume, vamos relembrar as principais habilidades de cada um, começando pela Tsunade. E bem, a Tsunade foi a maior ninja médica de sua época, de forma incontestável, mas que transcendeu esse estado de ninja médica ao conseguir ser uma ninja lendária e fazer parte do trio de Sanins. Além disso, a Tsunade foi eleita a 5ª Hokage. Já no quesito de habilidades, a Tsunade tem ninjutsus médicos extremamente eficazes, que podem ser usados para se regenerar durante o combate. Porém, o ápice dos ninjutsus médicos é o Kenjutsu especial da Tsunade, o Arte Ninja, Regeneração da Criação, técnica das 100 forças. Com esse jutsu, a Tsunade consegue se regenerar automaticamente de praticamente qualquer dano que seu corpo tenha sofrido. E o melhor de tudo é que ela nem sequer precisa realizar selos de mão, fazendo com que a Tsunade fique praticamente imortal por um tempo no campo de batalha. Porém, todo esse poder tem um preço, afinal ele é um jutsu proibido. Toda essa regeneração acontece de uma forma tão rápida porque a Tsunade acelera o processo de criação de novas células. Em outras palavras, algo que iria demorar semanas para se curar pode ser curado imediatamente. Porém, o corpo humano é limitado e tem um número X de vezes que consegue multiplicar as suas células. Em outras palavras, quanto mais a Tsunade usa esse jutsu, menos tempo de vida a longo prazo ela terá. No entanto, o resultado é que a Tsunade fica imparável no campo de batalha. Devido a esse jutsu, a Tsunade conseguiu sobreviver a golpes mortais, como ser empalada por uma espada do Susanoo do Madara, e isso mais de uma vez. Até teve momentos que ela estava empalada por 2 espadas, e ainda assim continuou lutando sem parar. Vale mencionar que a Tsunade só consegue realizar esse jutsu de alto nível por guardar constantemente uma pequena quantia de chakra no selo da sua testa, o selo Byakugo. Muita gente confunde o selo com o jutsu das 100 curas, porém são coisas distintas que trabalham juntas. O selo Byakugo é a fonte de energia, enquanto o jutsu das 100 curas é o que gera a regeneração. Porém, nem só de regeneração a Tsunade é formada. A 5ª Hokage é dona de uma força absurda, sendo capaz de trincar a parte inicial do Susanoo do Madara, e forte o bastante para abrir grandes crateras no solo, com seus chutes devastadores, e até mesmo com seus socos. A força da Tsunade era tão grande que ela conseguia deitar um Susanoo com pernas só na base da porrada. O próprio Madara reconheceu que, embora a Tsunade fosse mais lenta que o Haikage, ela ainda assim era mais forte. E por que essa informação é importante? Porque basicamente, força consiste em massa se movendo em grandes velocidades. Ou seja, o Haikage não seria só rápido, mas também seria proporcionalmente forte. Porém, essa fala do Madara já garante que em força a Tsunade é sim superior. Inclusive, em um episódio do anime é mostrado o Haikage e a Tsunade em uma queda de braço, no qual a Tsunade perde. Porém, o motivo é apenas porque o Haikage trapaceia e abre um leve espaço entre as mãos e assim aumenta sua força usando a aceleração desse curto espaço para ganhar da Tsunade. Porém, considerando a fala do Madara que estava analisando os dois dando tudo de si em uma batalha, é garantido que em força a Tsunade é sim a maioral nesse combate. Além disso, a Tsunade tem a sua poderosa invocação, a Katsui, que consegue auxiliar em jutsu de cura e tem um poderoso ácido no ataque, além da habilidade de se dividir em várias versões menores. Já o Haikage é conhecido por sua velocidade, inclusive ele se orgulha de ser o ninja mais rápido vivo. No entanto, como já ficou claro nas minhas falas anteriores, o Haikage não é só rápido, ele também é muito forte, e ele consegue pegar esses dois atributos elevados e aplicar em uma mistura de ninjutsu e taijutsu ao mesmo tempo. No caso, o Haikage consegue criar uma armadura de raios que age nos seus neurotransmissores, e assim aumenta seus reflexos ao máximo, e assim otimizando os movimentos e reflexos do Haikage. Além disso, esse manto concede uma poderosa defesa ao Haikage, e que o deixa quase intocável. O Sasuke aplicando o Raito na espada nem sequer conseguiu arranhar o Haikage, e teve a sua espada arremessada para longe. E isso sem o Haikage nem sequer se mexer. Essa defesa é tão poderosa que o Sasuke só conseguiu tocar o Haikage após usar o Chidori, e ainda assim não conseguiu fazer muita coisa.
Já os ataques do Haikage são todos baseados na sua velocidade, como por exemplo a bomba relâmpago, onde o Haikage segura o seu adversário pela cintura ou quadril e o arremessa com toda a força e velocidade no solo. Nesse ataque, o Haikage oprime o seu inimigo aplicando a sua imensa força e uma grande descarga do elemento raio. E segundo Darui, ninguém além do Sasuke tinha sobrevivido a esse ataque. Além disso, o Haikage conta com outros ataques, como o corte horizontal do relâmpago, onde o Haikage acerta o alvo com a mão reta, simulando uma espada, além de poderosas cotoveladas laterais, e também o carro-chefe do Haikage, que é o Lariat, uma investida frontal que acerta o tronco do inimigo em cheio e o destrói completamente. E meu parceiro, se você chegou até aqui e estiver gostando, deixa aquele like para que o YouTube continue recomendando os próximos vídeos para você. Ultimamente eu tenho visto muita gente reclamando aqui nos comentários que o YouTube não está enviando os vídeos nos dias que saem, e só depois de semanas que a pessoa vai saber do vídeo. Então se você gosta desse conteúdo, deixa um like que o YouTube vai entender que você gosta e vai voltar a recomendar os vídeos para você. E também já confere se você já é inscrito. Muita gente pensa que já se inscreveu, mas na verdade não. Então confere aí. Mas enfim, bora continuar a nossa análise. Mas e aí, como seria esse combate de Tsunade versus A? Logo de cara, o Haikage já iria ativar sua armadura de raios, a Tsunade ativaria seu Byakugo e seu Jutsu das 100 curas. Aqui estamos falando de uma luta entre dois Kages, então se segurar poderia significar a derrota, e os dois sabem disso. Por isso, o mais provável seria cada um já ativar suas principais habilidades logo de cara. Seguindo essa lógica, o mais provável seria o Haikage querer encurtar a distância, visando acabar com o confronto o mais rápido possível. Porém, a Tsunade não é boba e saberia que em uma trocação franca ela não teria a vantagem. Sendo assim, o mais sensato seria a Tsunade invocar a Katsui para tentar abrir uma distância do Haikage. Em seguida, a Tsunade usaria o ácido da lesma para confrontar o Haikage. Esse ácido era tão forte que conseguia até mesmo derreter parte da rocha. Sendo assim, se pegasse no Haikage, poderia gerar um bom dano. Porém, estamos falando do Haikage, um dos velocistas da obra, e que se gabava por ser o ninja mais rápido vivo. E embora o ataque cubra uma área considerável, o Haikage ainda assim mostrou reação e velocidade suficiente para se esquivar do Amaterasu. Sendo assim, o Haikage não teria nenhuma dificuldade em esquivar de tal ataque, usando a sua velocidade para correr para longe. E ainda seguindo essa lógica, não seria difícil para o Haikage subir na Katsui e se aproximar da Tsunade, pois a Katsui tem uma locomoção bem lenta em sua forma gigante. Mas caso o Haikage faça isso, a Tsunade pode ordenar que a Katsui divida o seu corpo, e ela faria isso com o intuito de manter o Haikage afastado e criar obstáculos entre eles. Já no ataque, a Tsunade poderia usar o clássico ataque em área para compensar a diferença de velocidade com o Haikage. E assim a Tsunade poderia destruir o chão com um poderoso chute para desestabilizar o Haikage e destruir o solo na direção do Haikage. No entanto, esse mero ato não iria gerar nenhum dano ao Haikage, mas iria gerar a distração suficiente para a Tsunade conseguir se aproximar em segurança e desferir o seu ataque mais forte, que poderia ser um baita socão. Porém, isso daria certo? E a resposta é que não. O Haikage é extremamente rápido, tanto em seus ataques como em sua defesa. E de forma geral, o Haikage já tem costume com esse tipo de comoção no campo de batalha e sem perder o foco no inimigo. E isso porque o próprio Haikage também gera muita destruição no campo de batalha com seus ataques. Sendo assim, a chance da Tsunade conseguir pegar o Haikage de surpresa e de superar sua reação seria praticamente impossível. Porém, mesmo cogitando que a Tsunade consiga o acertar, o que seria muito improvável, o ataque ainda não seria tão efetivo. Isso porque a armadura de Raiton dificulta ataques externos. Até mesmo ataques que usa Raiton, como o Chidori concentrado na espada do Sasuke, ou o próprio Chidori com boost de velocidade, não surtiram nenhum efeito. E esses ataques geralmente perfuram o corpo humano com muita facilidade, mas com Haikage só fez um mísero arranhão. Sendo assim, boa parte da potência do soco da Tsunade seria mitigada pelo manto de raio, e também o Haikage se mostrou ser muito resistente, aguentando essa porradão aqui do Susanoo e ficando de boa. Então mesmo que a Tsunade acertasse o Haikage em cheio, o dano ainda não seria tão grande assim. Em outras palavras, a Tsunade não tem uma forma real de finalizar o Haikage. Já o Haikage poderia desferir ataques desastrosos na Tsunade. Ataques perfurantes e cortantes seriam absorvidos com certa tranquilidade pela Tsunade, devido à sua regeneração. Porém, ataques como a bomba relâmpago seriam fatais para a Tsunade. Esse ataque acerta em cheio o crânio em direção ao solo, com a força máxima do Haikage, e ainda por cima uma grande descarga de raio. E nessa situação, a Tsunade não só teria sérios danos na cabeça, como também por toda a coluna vertebral, e também nos órgãos principais. E por mais resistente e duradouro que a Tsunade seja, ela nunca experienciou nada sequer parecido. Os ataques do Madara eram todos perfurantes e atingiam apenas os órgãos do torso.
porém nada que envolvesse o crânio ou o cérebro. E mesmo que a Tsunade seja resistente a ponto de continuar viva após ser partida, ainda assim, ataques que danifiquem praticamente diretamente o cérebro, ela não conseguiria resistir, e isso seria demais até para ela. O Haikage foi dito ter um chakra tão forte quanto de uma Biju, e um ataque com todo esse poder concentrado seria Fatality. Além disso, a Tsunade mal conseguiria acompanhar o Haikage no campo de batalha. O Sasuke com Mangekyou Sharingan estava passando mal para conseguir enxergar o Haikage, e teve que apelar para o Susanoo mais Amaterasu. Então é um fato que a Tsunade não iria conseguir ver o Haikage, e muito menos reagir às suas investidas. E por isso, o vencedor de hoje é o cara da velocidade, o quarto Haikage. Mas e você, concorda com esse resultado? Tem algo que poderia mudar esse desfecho? Deixe a sua opinião aqui embaixo. E esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!